pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ellen Cristiane, sou professora há uns 10 anos mais ou menos de língua portuguesa, literatura e redação. E hoje vou dar umas dicas para vocês de como fazer a redação do Enem de maneira prática e objetiva. Bem, todos aqueles que querem ter um bom desempenho no Enem, principalmente no quesito redação, têm grande preocupação em como saber fazer esse tipo de texto. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a redação é um tipo de texto em que nós precisamos obrigatoriamente dar a nossa opinião e defender a nossa opinião. Então, redação é um texto feito para dar opinião e defender a sua opinião. Muito bem, sabendo disso, a gente precisa também saber que, óbvio, que a redação se divide em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, a gente precisa saber o que exatamente fazer em cada uma dessas 3 partes. Bem, a introdução. Na introdução, eu preciso fazer 2 coisas básicas, elementares. Primeiro, eu preciso fazer uma breve apresentação do tema que está sendo sugerido e, em seguida, eu preciso apresentar a minha opinião sobre o assunto. Por quê? Porque a redação, ela segue uma estrutura muito perfeita. Então, a minha opinião a respeito do tema deve aparecer na introdução. Por quê? Porque a partir do segundo parágrafo, eu começo a fase da argumentação, da defesa da minha opinião. Então, uma boa dica para vocês é que, na hora de apresentar a opinião de vocês, deixem aí umas 2 palavras-chave que vão representar a opinião que vocês têm em relação ao assunto que está sendo proposto. Então, olha só, deixem na introdução, na parte da apresentação da opinião, 2 palavras-chave. Em seguida, a gente vai ver um exemplo de redação nota 10 do ano passado que usa exatamente essa técnica, que fica perfeita. Por quê? Porque na hora de ler a redação, o corretor vai ver a sua opinião, que está lá com 2 palavras-chave. 2 palavras-chave por quê? Porque é um número excelente, tá, pessoal? E aí ele vai ver aquilo que você disse na sua opinião, em seguida na sua argumentação, na defesa da sua opinião, certo? Então, lembrem-se, introdução deve ter 2 coisas elementares: a apresentação do tema e a apresentação da sua opinião. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos o exemplo de uma redação nota 10 do Enem, que foi tirada do site Brasil UOL, tá? Que está disponível na internet. Eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar a introdução, só para vocês darem uma olhadinha, na estrutura da redação nota 10, né? Então, observem que é uma estrutura muito utilizada, tá? Que são 4 parágrafos. Olha como fica bem certinho, como fica perfeito. Então, nós temos um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, para a argumentação, por isso que eu dei a dica de 2 palavras-chave, tá? Estou usando esse exemplo da redação justamente porque ela obedece esse passo a passo que eu passei para vocês, e um parágrafo de conclusão, tá? Então, esse é o modelinho mais utilizado pelas redações, mas se vocês quiserem também utilizar um modelo, um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento e um para a conclusão, pode também, tá, pessoal? Então, olha só, na parte da introdução, só vou aumentar rapidamente a tela para vocês observarem melhor. Então, olha só, na parte da introdução, nós temos, segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados
no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade dos seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Olha que bacana. Então, esse aluno, ele fez toda aquela apresentação do tema que eu falei para vocês, né, do passo a passo da introdução. Ele fez a apresentação do tema que está sendo debatido e, em seguida, ele veio aqui e apresentou a opinião. E aí ele apresentou a opinião elencando duas palavras-chave. Olha só que bacana. E aí, em seguida... Muito bem? Agora vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento é a parte da argumentação, da defesa da sua opinião. Então, nele você precisa apresentar apresentar argumentos consistentes, argumentos que de fato defendam aquilo que você apresentou na sua opinião. Então, uma dica que eu dei para vocês é utilizar palavras-chave na introdução para que você possa começar cada parágrafo da sua argumentação com aquela palavra-chave. Então, olha só que dica bacana. Por quê? Porque você já trabalha o elemento de coesão, de conexão entre aquilo que você citou na sua opinião com aquilo que você vai argumentar, certo? Então, parte do desenvolvimento é onde você defende a sua opinião, mostra para o corretor da sua redação por que a sua opinião é válida, por que a sua opinião é verdadeira, por que a sua opinião é consistente. E aí a gente vai ver esse exemplo em seguida. Quando ele parte para o segundo parágrafo, onde já começa a argumentação, a defesa da opinião, ele já começa linkando aquilo que ele disse, né, na opinião, com aquilo que ele vai argumentar. Então, ele disse a liberdade e privacidade. Vamos ver o que ele fala em relação à liberdade. De acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa ótica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolher impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea, na qual as relações de lucro e interesse predominam. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. Então, ele começa falando sobre o quê? Sobre a questão da liberdade, tá? Então, já está perfeitamente conectado o parágrafo da defesa da argumentação com a opinião. Como segunda palavra-chave, ele usa a palavra privacidade. Então, vamos lá para o terceiro parágrafo da redação. Ele diz: outro sim, é válido ressaltar que, conforme Immanuel Kant, o princípio da ética é agir de forma que essa ação possa ser uma prática universal. De maneira análoga, a violação da privacidade, olha a palavra-chave, pelo acesso aos dados virtuais sem a permissão das pessoas, vai de encontro à ética kantiana, dado que se todos os cidadãos desrespeitassem a privacidade alheia, a sociedade entraria em um profundo desequilíbrio. Com base nisso, o uso de informações virtuais é prejudicial à ordem social e, por conseguinte, torna-se contestável quando executado sem consentimento. Viram então que ele fez perfeitamente a junção daquilo que ele disse na opinião com aquilo que ele utilizou para argumentar? Então, gente, isso é uma fórmula perfeita, tá? Praticamente todas as redações nota 10 seguem esse passo a passo. E para finalizar... Muito bem.
No terceiro, na verdade, a terceira parte da redação é a conclusão. Então, a conclusão, ela vai aparecer em torno no quarto parágrafo da sua redação. Então, a conclusão deve apresentar a finalização do seu texto e, como elemento obrigatório do Enem, é importante que você apresente proposta de solução para o problema. Lembrando que você deve aí apresentar umas 2, 3 propostas de solução para o problema que está sendo debatido e lembrando que essas propostas devem ser propostas práticas e viáveis, fáceis de serem colocadas em prática. Então a gente não pode aí citar nenhum exemplo difícil, um sonho, uma utopia, tá? Então nós precisamos ser claros, diretos, objetivos. Então citem mais ou menos três exemplos de como essa problemática pode ser resolvida, utilizando aí os elementos da sociedade, colocando aí os órgãos públicos responsáveis, as secretarias coloquem responsabilidades além da sociedade, né? Mas para secretarias que sejam de educação, que seja de saúde, que seja de segurança pública, né? Coloquem aí as universidades também como agentes transformadores para resolver problemáticas, certo? Então, citem de maneira direta e objetiva agentes que podem de fato contribuir para que a problemática seja resolvida, ok? A conclusão do texto dele com a obrigatória apresentação de solução para o problema que está sendo debatido. Olha lá, em suma, são necessárias medidas que atenuem a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar a autorização para o uso dessas informações por meio de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por avisos do tipo. Ademais, compete ao cidadão ficar atento a essa questão, de modo a cobrar e pressionar essas empresas. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Viram então que ele apresentou 2 propostas de solução para o problema e conseguiu realizar uma excelente redação. Gente, é isso aí. A partir do momento que você memorizar o passo a passo redacional, você vai ver que se você não fugir dessas dicas que eu passei para vocês, a sua redação vai ser perfeita. Leiam redações nota 10 e vocês vão ver que todas as redações nota 10 apresentam exatamente essa mesma estrutura, tá? Lembrando também que é sempre elementar citar pensadores, filósofos, tá? Pessoas que foram importantes, que deram contribuições importantes para a sociedade, para que a redação de vocês tenha aí um nível cultural, tá? Bem bacana. Ok, pessoal? Essas são as dicas que eu tenho para passar para vocês. Olha aí que bacana, citou Jean-Paul Sartre, citou Kant, tá? Então é isso aí, só serve para melhorar, para dar aquele up na redação de vocês e com certeza, seguindo essas dicas, vocês conseguirão tirar nota 10 na redação. Bem, pessoal, então é isso. Essas são as dicas das redações que eu considero mais importantes, tá? Então, primeiro a gente precisa, para fazer uma boa redação, a gente precisa saber o que fazer em cada etapa da redação, em cada parágrafo. Então, seguindo todas essas dicas, eu tenho certeza que vocês vão conseguir tirar uma excelente nota na redação de vocês, tá? Beijo, pessoal, até a próxima!